Louvado seja o nome do nosso Senhor por esta grande oportunidade que nos concede hoje de louvar e bendizer o seu nome. Vamos falar de Davi, vamos falar de Golias. Davi, o amado, né? Assim como Davi, você também é amado, você também é amada. E assim como Davi venceu Golias com as armas de Deus, as armas de Deus que Deus nos dá são suficientes para nós vencermos os nossos gigantes. E hoje nós vamos falar sobre esse momento, né? Esse divisor de águas na vida de Davi, no qual ele se apresenta no arraial, onde os filisteus estão ali acampados contra Israel, desafiando o exército de Saul, e levanta um homem chamado Golias, um gigante, para desafiar, para blasfemar, afrontar o exército de Saul, mas ele não estava afrontando o exército de Saul, e sim o exército do Deus vivo. Precisava alguém enxergar isso, né, e não lutar com as suas próprias armas, mas lutar com as armas de Deus. Não confiar nas suas próprias armas, mas confiar nas armas de Deus, que as nossas armas são poderosas para destruir todo sofisma e tudo que se levanta contra nós. Amém? Você crê assim? Tem que ter fé, tem que confiar. Davi teve fé, Davi confiou, Davi ouviu o gigante, viu o gigante, mas ele não se comportou nem reagiu como o exército de Saul e nem como Saul. Ele levou tudo para as mãos de Deus, e ele viu que aquele gigante não estava desafiando somente a Saul, ao exército de Saul, a Davi, mas estava desafiando a Deus, afrontando, blasfemando, mentindo, provocando e querendo destruir, né, confiando nas suas próprias forças, no seu tamanho, não é isso? Destruir o exército do Deus vivo. Mas Davi, ele tinha consciência de tudo que ele se passava ali ao redor, porque ele tinha experiências com Deus no deserto, no cuidado das ovelhas, e ali Davi foi ousado, se apresentou diante do gigante, lutou e venceu. Assim como nós também temos que ser ousados, confiar em Deus, nos apresentar diante dos nossos gigantes e lutar, enfrentar e dar glórias a Deus, porque Deus é quem nos concede a vitória em tudo, se nós assim confiarmos nele, e tivermos fé nele e lutarmos com as armas dele, que são poderosas. Amém? Então, livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 47, diz assim a palavra do Senhor: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aqui o que é que diz os versos 4, 10, 11, 24 e 41 a 44, né? Diz assim, o verso 4 diz assim:
Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Verso 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E do 24 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E do 41 ao 44 diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha aí. O inimigo se levanta gigante, furioso, desafiador, insolente, valente. Tem armas poderosas. Ele afronta, ele insulta, ele provoca. Ele é insistente, ele é gigante, ele é acusador. Mas como é que nós estamos vendo esse gigante? Porque é assim que ele quer que você se sinta, é assim que ele quer que você o veja, para que você se sinta, não é isso? Pequeno, sem forças, com medo, às vezes até se colocando como vítima diante de Deus e dizendo que não tem condições de enfrentar um adversário tão grande, tão gigante, tão forte, tão poderoso. Mas toda essa força que às vezes a gente vê com os nossos sentidos, não é isso? Elas não são capazes de serem tão poderosas se nós conseguirmos ver pela fé e pela confiança o Deus que nós temos, que é muito maior do que os gigantes que se levantam contra nós. E foi isso que Davi fez. Davi, olha aqui no verso 33 ao 37, o que é que Davi faz, o que é que Davi diz. 33 ao 37, Davi diz assim, ó: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Vai-te e o Senhor seja contigo. Digo eu, digo para mim, digo para você. Que o Senhor seja conosco em todos os nossos desafios, contra todos os gigantes que se levantam contra nós, porque eles que se levantam contra nós estão se levantando contra os exércitos do Deus vivo, e mais poderosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mais poderoso é o Senhor que é conosco, e operando Deus, quem impedirá? Essa é a fé genuína do cristão, essa é a fé para a realidade da vida, para os desafios da vida, porque muitas vezes nós somos desafiados na realidade da vida. E o Evangelho é para todo dia, para todos os dias da nossa vida, para todas as situações. A fé se apresenta de acordo com as circunstâncias. E o nosso Deus é único, é poderoso e é fiel e é conosco. Amém? Então, Davi não se viu como vítima, não se viu pequeno. Davi não se viu assim. Davi nem se sentiu assim. Não, porque ele já tinha experiências com Deus, ele já tinha experiências debaixo da graça de Deus, por isso ele não se sentiu pequeno quando o gigante se apresentou diante dele.
como o inimigo se apresenta de uma forma querendo nos assustar, e às vezes nós o vemos maior do que o que ele realmente é, porque ele pode ser até maior do que nós, mas ele não é maior do que o Deus que está conosco, amém? Então Davi, olha, ele correu de encontro ao gigante, ele se dispôs a enfrentar, confiou em Deus, porque tem experiências com Deus no deserto, lutou com as armas de Deus, amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós somos desafiados, afrontados, o inimigo se levanta, gigante, insolente. Muitas vezes no casamento, nas finanças, até na igreja, na família, com aqueles que nós mais amamos, no trabalho, com os nossos vizinhos, na saúde. O inimigo ele se levanta de muitas formas. Mas nós temos um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. E assim como Davi é amado, nós também somos amados. Eu e você, nós somos amados por Deus. Ele tem intenso ciúme de nós. Ele tem um propósito na nossa vida. Ele começou uma obra na nossa vida e ele vai completar. Amém? Então, como Davi, temos que confiar em Deus. Temos que sair da defensiva. Temos que enfrentar. E Deus nos recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz aqui no verso 25 e 26. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhes dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo? Deus vai recompensar. Deus tem recompensas para aqueles que creem nele, para aqueles que enfrentam os gigantes, para aqueles que lutam com as armas de Deus, para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que têm fé em Deus, perseverança em Deus e não ficam só na defensiva, porque tem experiências com Deus. E se o Senhor te trouxe aqui é porque você já venceu ursos, você já venceu muitos ursos e muitos leões no dia a dia. E esses ursos e esses leões que se apresentam diante de nós, esses gigantes que nos afrontam, eles estão afrontando o exército do Deus vivo, que somos eu e você, nós os que cremos nele. E se você não crê nele, venha para esse exército, porque o chefe desse exército, ele não perde batalha. E nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Deus abençoe você hoje e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui mandar um abraço, um cheiro para a minha florzinha. Deus abençoe você cada vez mais. E vamos seguindo caminhando, derrubando gigantes, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Fiquem todos na paz. Deus abençoe você hoje e sempre.